Boa tarde. Hoje o nosso assunto é atividades insalubres. Eu fiz algumas postagens, alguns vídeos e já expliquei para vocês sobre os riscos em que os trabalhadores estão expostos, os riscos ambientais, porque no primeiro vídeo eu já falei, existem os ambientais e os ocupacionais. E nós começamos pelos ambientais. E desses ambientais são os físicos, químicos e biológicos, que podem, esses riscos, levar o trabalhador a adoecer. E esse adoecimento, se a empresa, por mais que tome todas as medidas para zelar pela saúde desse trabalhador, ainda existir um risco, e também se essas atividades estiverem lá listadas na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho como realmente atividades insalubres, o trabalhador acaba tendo o direito de um adicional. Muito bem. Quando a gente fala o que é insalubre, né, o que é uma atividade não salubre, às vezes as pessoas não sabem explicar, mas quando diz e o adicional de insalubridade, isso eu falava muito às vezes quando estava dando aula e perguntava, não sei o que é insalubre, mas e adicional de insalubridade? É um bônus que recebe a mais no salário, mas às vezes nem sabe o porquê está recebendo. Então, a nossa Constituição, a nossa lei maior, diz o seguinte, que é direito ao trabalhador um trabalho seguro e salubre. O que significa salubre? Saudável. E também na própria lei diz que quando essa atividade não for saudável, não for salubre, o trabalhador tem o direito ao adicional. Mas é qualquer atividade não saudável, Beth, eu que vou definir, eu que vou saber essa minha atividade aqui, esse meu trabalho, ele tá acabando com a minha saúde. Não, existe uma lista na norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho, né? E que essa lista diz lá, olha, se o trabalhador estiver exposto a esse agente, que pode ser físico, químico ou biológico, nessas condições, também não é só estar exposto ao agente. Nessas condições, etc e tal, ele pode receber o adicional. Então, primeira coisa, adicional de insalubridade é porque o trabalhador está num trabalho não saudável. E esse adicional varia dependendo da gravidade. Muito bem. Existem duas leis que regem o trabalhador, a lei trabalhista e a lei previdenciária. Eu acabei optando em começar pela lei previdenciária. Tanto é que eu postei sobre aposentadoria especial, que é previdenciária, mas não tem como esse assunto específico, né, de insalubridade, periculosidade, falar sobre a lei previdenciária antes de falar da trabalhista. Então, eu vou dar essa pincelada falando dos riscos, o que é uma atividade insalubre, para ir para a Previdência, a gente tentar. Não vou falar esgotar o assunto, porque são muita coisa, tanto na Previdência quanto na trabalhista, mas pelo menos ter uma noção, né, sobre essa lei que rege o trabalhador aí da Previdência, para depois a gente voltar na trabalhista, porque a trabalhista tem, assim, uma imensidão de assuntos. Certo, então vou falar da trabalhista, falar dos riscos, para a gente dar continuidade na previdência, que são os direitos, tem os benefícios, tem a aposentadoria e etc. Tá? Então, voltando um pouquinho. Então, atividade insalubre a gente já entendeu que são atividades não saudáveis. Quais são elas? Se tiver exposto a lista que está lá na norma regulamentadora, como eu já disse, sendo eles físicos, químicos ou biológicos. Mas o que é isso? Então, em cada vídeo que eu já postei, um foi só do físico, outro só do químico, outro só do biológico. Então, caso esqueceu, dá uma olhadinha lá de novo para entender. Tá bom. Só pelo fato de eu estar exposto a esse agente, já me dá o direito? Não. Existe, a gente faz assim um triângulo, né? Então, existe o agente. Então, por exemplo, vamos falar um agente simples que é o ruído. Então, tem ruído. Tá. Só de estar lá no ruído, no barulho? Não. Se esse ruído estiver muito alto. Então, lá na listinha que eu falei, tem lá quantos decibéis. No caso do ruído, que é para
jornada de trabalho de 8 horas, acima de 85 decibéis já é considerado um risco. Então, a intensidade está muito alto. Ah, muito bem. Então, só de eu trabalhar num local onde o ruído está mais que 85 decibéis, não é só isso. A outra parte do triângulo, tá? Então, qual que é 85 decibéis? Ah, já é, mais de 85 já é uma atividade insalubre. Mas e o tempo que eu fico em exposição? Ah, 8 horas. Então, a lei já diz, mais de 85 decibéis com jornada de 8 horas. Ah, mas ele não fica o dia inteiro. Ele só fica meia jornada, só na parte da manhã, né? Por umas 4 horas, por exemplo, né? Meia jornada de trabalho que ele fica ali perto, operando aquela máquina, vamos dizer assim. A outra parte, à tarde, no período da tarde, ele faz outra coisa que não está exposto a esse ruído. Então, já descaracteriza a insalubridade. Ah, não, mas agora ele tá num ruído muito mais alto. Ele tá lá com 95 decibéis. Nossa, é muito mais alto. Também é 88 horas, desculpa. Não, a norma diz que 95 decibéis é para uma jornada de 4 horas, por exemplo. Eu não me lembro se é 4, tá? Eu tô dando um exemplo. Então a pessoa fica lá as 4 horas nesses 95 decibéis. Ah, então é uma atividade insalubre. Ah, não, ele só fica 2 horas. Ah, então ele não é. Então, esses dois aqui precisam ser levados em conta na análise. A intensidade ou a concentração do agente, por exemplo, químico. Eu não tenho produtos químicos, agentes químicos, que não é a intensidade, sim a concentração. Qual é a concentração de poeira que tem no ambiente? É uma marcenaria, é um pó danado, não tem nenhum tipo de proteção coletiva, não tem nem um sistema de exaustão para, né, minimizar um pouco essa poeira no ambiente, ou tem ali, por exemplo, uma grande concentração de gás, né? Então, se a gente for colocar um equipamento no aparelho, vai ver que tem uma grande concentração, ou às vezes nem precisa colocar o aparelho, só de você chegar no local você sente aquela asfixia do gás, né? Então, a concentração é muito forte. E o tempo de exposição, é mínimo, é máximo, é moderado, enfim. Mas para cada agente existe um tempo de exposição permitido, porque se eu chegar num local que tem gás, vamos de novo no gás, um gás que ele é asfixiante, eu não posso ficar 1 hora. Às vezes, coisa de minutos que eu ficar nesse ambiente, desculpa, nesse ambiente, eu já vou começar a sentir o efeito no meu organismo. Então, assim, é só para vocês entenderem que não é só estar em contato com o agente. Eu tenho que saber qual que é esse agente, se é físico, químico ou biológico. Então, como eu já disse, né, nos outros vídeos, como eu já expliquei, é vibração, é frio, é calor, é poeira, são gases, são fumos metálicos, agentes biológicos, tá? Qual é a gravidade desse agente e qual é o tempo de exposição que o trabalhador fica? Ah, Beth, mas você não falou que são 3 partes? Não é um triângulo? É um triângulo. Eu fazia assim, ó, um triângulo lá na lousa eu fazia. Só que essa parte de baixo, que é a base do triângulo, o que que é? É a sensibilidade do trabalhador. Tem pessoas que ficam exposto a um determinado agente, lógico, se não for esses que eu falei, que é um gás asfixiante, alguma coisa muito mais grave que é imediato, né? Mas que, por exemplo, fica ali exposto a um calor, uma fonte de calor, e o organismo dele, ele se adapta. Então, ao longo dos anos, ele não vai ter problema, o organismo se adaptou. Outros, coisa de 6 meses, ele já está começando a adoecer. O ruído, tem pessoas que, nossa, eu trabalhei 20 anos que eu trabalho com isso daí, agora você vai pedir para eu colocar protetor auditivo, eu nunca tive problema, às vezes realmente não, porque o corpo físico se adaptou de alguma forma, né? E outros com menos tempo começam a ter dor de cabeça, náuseas, enjoo, e até chegar na perda auditiva. Porém, nós não temos como saber qual é a sensibilidade, essa base aqui, ó, a sensibilidade de cada um. Isso é uma incógnita. Então, para nós, tanto empregador quanto profissionais da área, isso a gente não leva em consideração,
tá? Só estou falando porque algumas pessoas justificam o não adotar medidas preventivas por conta que eu sempre trabalhei nisso e aí eu nunca tive problema. Só que nós somos da área preventiva e a nossa função é a prevenção de acidentes e doenças. Então, a base a gente vai esquecer porque a gente não tem como saber como que a gente sabe o que é o básico, o que é o normal. Agora, se a pessoa tem uma resistência a mais, não tem como a gente saber. E a gente vai trabalhar o quê? Nessas outras duas partes, tá? Então, até porque, dependendo da gravidade do tempo de exposição, a pessoa vai receber mais insalubridade, vai receber moderado, vai receber leve, tá? Diferente da periculosidade, que é um assunto depois, para outro momento, que não existe essa diferença de pouco grave, né? Ah, isso aqui, porque desculpa, de grave não, perigo, né? Porque perigo é perigo de morte. Não existe leve perigo de morte, grave perigo de morte. Não, tudo é grave. Mas isso é um outro momento. Então, para insalubridade, sim. Porque pode ser que essa exposição ao trabalhador naquele agente químico, por exemplo, é tão grave que precisa colocar uma proteção nele dos pés à cabeça. E pode ser que não seja tão grave, que a exposição, ou porque a exposição é menor, ou porque a concentração é menor, enfim, né? E aí as medidas preventivas também vão ser mais leves. Então, entendemos o que é atividade insalubre, não saudável, e dependendo dessa exposição, o trabalhador ele pode ter o direito adicional, sendo grave, né, com um valor a mais, né, um valor maior, na verdade, médio ou moderado, certo? Então, isso está na NR15, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, não é novo, foi publicada em 1978 e ao longo de todos esses anos ela sofreu 19 alterações, na verdade, e a última foi em dezembro de 2019. Em dezembro do ano passado, ela sofreu a última alteração. E a NR15 é uma das normas regulamentadoras, existem mais de 30 normas regulamentadoras. Por isso que eu falei que eu optei pela previdenciária, para depois voltar na trabalhista, porque nós vamos falar sobre todas, pelo menos as mais importantes, né? E aí, a NR15, ela teve alterações, mas essa base que eu estou falando para vocês não teve alteração nenhuma. Desde 1978 é assim. Inclusive, a norma aqui no Brasil, ela está totalmente defasada, porque se a gente pegar as normas europeias, americanas, está muito mais, né, muito mais à frente do que a nossa. Então, enquanto aqui 85 decibéis é considerado risco, lá fora já muito menos que isso, menos, né, 82, 80 decibéis já é considerado um risco. Então, nós somos defasados, na verdade, né? Então, gente, é isso, é entender um pouquinho mais sobre o que é o adicional, por que o direito, por que uns têm, outros não têm. O certo é que nós possamos tirar o trabalhador dessa situação de risco, certo? Que ninguém recebesse o adicional de insalubridade, que todo mundo estivesse num ambiente livre de riscos. A gente sabe que é difícil estar livre, mas pelo menos com a exposição mais leve. E para isso tem como, a grande maioria tem como adotar medidas, só que também não é esse o momento que nós vamos falar sobre isso, certo? Nós vamos falar mais para frente, quando falarmos de todas as DNRs, o como faz para proteger esses trabalhadores. Mas hoje o objetivo é realmente falar, entender o que é atividade insalubre, que seria atividade não saudável, e como que é mais ou menos feito aí esse levantamento. E só para concluir, para que realmente bata o martelo, essa atividade insalubre, o trabalhador tem direito a adicional, né, de 10%, 20% ou 40% a mais, só que assim, não é essa conta, esse adicional não é sobre o salário base, sim sobre o salário mínimo da região. Então, eu vou receber 40% a mais do meu salário, então se eu ganho R$ 1.000, eu vou receber 1.400? Não, não é com base no salário, sim com base no salário mínimo,
tá? E também tem as categorias profissionais, tem os acordos sindicais, que às vezes acaba sendo mais que isso que está na norma regulamentadora. Por isso que eu falo que é muita coisa que a gente vai falar isso depois, tá? E para que seja realmente batido o martelo, precisa ter um laudo de um profissional especialista. Então, qualquer um pode ir lá e falar: ah, tá, então isso daqui é insalubre mesmo. Não. Precisa ser um profissional legalmente habilitado, que é um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho, que são profissionais que têm especialização, certo? E que eles possam ir até o local de trabalho e que eles possam fazer esse levantamento. Para alguns agentes, que é o caso do ruído, que é o caso do calor, para alguns agentes químicos, precisa colocar um equipamento e ver, né? Por exemplo, no calor, precisa colocar um termômetro adequado para o ambiente de trabalho e tal. Então, para ver qual a intensidade do calor, qual a intensidade do ruído, qual é a concentração de poeira, qual é a concentração de gases e etc. Para algumas funções, só de trabalhar com aquilo já lhe dá o direito. É o caso do agente biológico para quem trabalha diretamente com o paciente. Então, é o pessoal da saúde, né? Então, quando a pessoa cuida do paciente, ela já está ali com risco, por mais que ela se proteja, ainda existe um risco. A gente está vendo isso muito agora na pandemia. Mas, independente da pandemia, os trabalhadores da saúde estão sempre expostos a adoecer. Não são só eles, mas é um exemplo, certo? E tem alguns outros casos que não tem como colocar aparelho nenhum, que é o caso da umidade. A pessoa trabalha lá, todo molhado, um lavador de veículos, por exemplo, ele molha o dia inteiro, a umidade ainda consta no rol de atividades insalubres, e aí não é necessário colocar um aparelho, mas precisa ir até o local para ver se realmente a pessoa está trabalhando numa atividade em que ele fica encharcado ou alagado, que é o caso da umidade. Ah, mas ela lava o banheiro o dia inteiro. Não, mas ela lava o banheiro, mas ela acaba molhando só a parte inferior e ela ainda usa bota de proteção, por exemplo. Então, por isso que cada caso é um caso. No caso da umidade que eu estou dando exemplo, é realmente se o trabalhador trabalhar molhado, encharcado, e mesmo com a proteção ainda não, que é o caso do EPI, que também é um outro assunto, que a gente tem muito assunto para falar, né? Então, mais para frente, e que mesmo com os equipamentos de proteção individual, não é suficiente para proteger o trabalhador contra esses agentes nocivos, certo? Então, eu vou parando por aqui e qualquer dúvida, mandem as perguntas que eu respondo. E o próximo vídeo nós vamos falar sobre a aposentadoria especial. Esses próprios agentes nocivos, será que dão direito à aposentadoria especial? A pessoa pode, o trabalhador pode se aposentar com menos tempo? Então, nós vamos entender melhor sobre isso, tá bom? Então, muito obrigada, até a próxima.